Será que você anda buscando um relacionamento para ser feliz? Para se sentir completa, segura, validada? No vídeo anterior, eu comentei que fiquei 3 anos e meio separada. E durante este período, eu tive outros relacionamentos. E se teve uma coisa que eu aprendi na prática, foi que o motivo pelo qual nós buscamos um relacionamento diz muito sobre a pessoa com quem vamos nos conectar e sobre a qualidade desta relação. No meu caso, logo que eu me separei, eu decidi que queria ficar um tempo sozinha. Mas depois de aproximadamente um ano, começaram os pensamentos. E se eu ficar sozinha o resto da vida? E se eu perder o emprego ou ficar doente e não tiver ninguém ao meu lado? Esses pensamentos começaram a me deixar preocupada, com medo, insegura, e eu decidi que precisava encontrar alguém. Mas perceba que a minha motivação nasceu de pensamentos e sentimentos negativos. E como eu sempre falo, ações que nascem de pensamentos e sentimentos negativos normalmente tendem a trazer resultados igualmente negativos. E o que aconteceu? De fato, eu acabei me relacionando com pessoas emocionalmente indisponíveis, inseguras, instáveis. Por quê? Porque nós não conquistamos aquilo que queremos, nós conquistamos aquilo que está em harmonia com o que sentimos internamente. Em outras palavras, semelhante atrai semelhante. É claro que racionalmente eu queria um relacionamento saudável, mas como eu estava me sentindo insegura, eu acabava atraindo pessoas compatíveis com o que eu estava sentindo. Porque perceba, quando nós buscamos um relacionamento, por medo de ficar sozinha, por achar que estamos ficando velhas, por para conquistar felicidade, segurança, valorização, completude, significa que no momento presente nós nos sentimos infelizes, inseguras, sem valor, incompletas. E que tipo de pessoa se sentiria atraída por alguém que se percebe desta forma? Pessoas que estão nesta mesma frequência. Além disso, quando nós estamos com todos estes sentimentos, nós acabamos abrindo mão de certos critérios, porque nós imaginamos que, se ficarmos escolhendo muito, podemos acabar sem ninguém. E com isso, nós acabamos aceitando certas coisas que não deveríamos. Nós fingimos não ver algumas atitudes, justificamos alguns comportamentos, dizendo que as pessoas são assim mesmo e que nós também não somos perfeitas. Tudo isso para estar em um relacionamento, mas o problema é que mais cedo ou mais tarde nós acabamos tendo que lidar com as consequências das nossas escolhas. É claro que os relacionamentos passam por diversas fases, dificilmente será um mar de rosas do início ao fim. Mas quando uma relação nasce desse lugar de medo, falta, carência, insegurança, as chances de trazer algum tipo de sofrimento para a nossa vida aumentam e muito. E talvez você já saiba disso. É provável que você já tenha ouvido algumas vezes que antes de amar alguém, você precisa se amar primeiro, se sentir feliz, completa, segura. Mas como que nós podemos sentir tudo isso quando olhamos para a realidade e nos percebemos sozinhas? Quando olhamos à nossa volta e parece que todo mundo tem alguém, menos nós. E aqui nós temos dois pontos importantes. O primeiro é entender que a realidade atual é um reflexo dos nossos pensamentos, sentimentos e ações do passado. Então, não adianta olhar para a realidade e ficar se lamentando, porque isso vai fazer com que você tenha pensamentos e sentimentos negativos no momento presente. E esses pensamentos e sentimentos irão moldar o seu futuro.
É por isso que muitas vezes, muitas pessoas vivem repetindo sempre os mesmos ciclos. O segundo ponto é que nenhum relacionamento, nenhuma conquista, nenhum bem material, ou seja, nada que venha de fora é capaz de preencher um vazio interior. Esse buraco que sentimos, essa insegurança, essa incompletude, essa infelicidade, não vem da falta de um parceiro, da falta de uma casa maior, de um carro novo, de uma bolsa de grife ou de um trabalho melhor. Vem da desconexão com nós mesmas. Nós temos a tendência a acreditar que, quando estivermos em um relacionamento, nos sentiremos bem. Mas é exatamente o contrário. É preciso primeiro estar bem, porque é isso que nos dá condições de atrair e viver um relacionamento que irá fazer sentido em nossa vida. Mas estamos tão identificadas com o nosso ego e com aquilo que vemos, sentimos, ouvimos e tocamos, que acabamos nos esquecendo do essencial que é invisível aos olhos, a nossa verdadeira essência. O amor, a alegria, a segurança, a completude, tudo isso já existe dentro de nós. São os estados naturais do nosso ser, mas, ao nos identificarmos com o nosso ego e com as coisas deste mundo físico, nos esquecemos disso e passamos a buscar do lado de fora aquilo que só pode ser encontrado dentro de nós. O que muitas vezes acontece é que, quando nós nos apaixonamos, a paixão nos distrai dessa sensação de vazio. Aí nós passamos a acreditar que era isso mesmo o que nos faltava, ter alguém. O problema é que, com isso, surge o medo da perda. Ou seja, a insegurança continua lá. E o que acontece em seguida? Eu começo a tentar controlar o outro para que o meu medo de perdê-lo não se torne uma realidade. E o outro, por sua vez, só aceita este meu controle e as minhas desconfianças caso ele esteja tão inseguro quanto eu, ou caso ele também esteja me controlando de alguma forma. Ou seja, nós criamos uma relação disfuncional baseada no medo. Por outro lado, quando você passa por um processo de autoconhecimento e você começa a se lembrar de quem você é, tudo muda. O seu mundo interior se torna positivo. Você percebe que, em essência, você já é inteira, que a sua natureza é plena, suficiente, completa em si mesma. Mas isso não significa que você vai deixar de desejar um relacionamento, porque o desejo por conexão, parceria e presença é natural nesse plano físico. Querer partilhar a vida com alguém é humano. O problema não está em querer alguém ao seu lado, está em acreditar que precisa desse alguém para ser feliz. Quando você se percebe como um ser completo, esse desejo se torna leve. Você não busca mais um salvador, você escolhe alguém para caminhar junto. Relacionamentos assim não sufocam, não aprisionam, não exigem, eles fluem de forma natural. Duas pessoas inteiras não se relacionam para se completar, elas se relacionam para transbordar. Lembre-se, buscar um relacionamento a qualquer custo é um sinal de alerta. Quando estamos emocionalmente frágeis e inconscientes, é fácil confundir carência, prazer ou apego com amor. E como o autoconhecimento é o caminho para sair deste ciclo, eu vou deixar o link do meu curso na descrição desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar, assim como me ajudou. E para terminar, se este conteúdo fez sentido para você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber
os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo.